Sente-se. As crianças vão subir, né, meu amor? As crianças vão subir. E aí, você abre a sua Bíblia aí, por gentileza. Evangelho. Ô Pedro, Evangelho de Mateus. É de Jesus. Tá bom então. Evangelho de Jesus, segundo Mateus escreveu, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, 36. Mateus 24, 36 ao 44. E é nesse texto que nós vamos ministrar. Amém? Mateus 24, 36. Todos acharam? Quem não achou, está aqui na tela. E diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém? Você percebe que o culto se desenrolou, e os 2 louvores, pastora, que foi ministrado aqui, você percebe agora o porquê que foi ministrado aqueles 2 louvores. É tão gostoso, irmão, quando a gente vem, irmão Du, hoje quando eu falar Du, é só aquele ali, ó, Du, porque o outro Du está com muita raiva de mim, então é só aquele ali, irmão Du, ali, te amo, Du. A gente fica até mais tranquilo. Nunca é tranquilo subir aqui, né? Mas quando Deus confirma de algumas maneiras, e diz que o Senhor venha no primeiro louvor, né? Ele vem, né, Bill? Ele vem. Aí veio o outro, e nós falando a mesma coisa, clamando por Maranata, irmãs, que ele venha. Oh, glória. Que coisa maravilhosa, irmão, quando Deus, né, vem confirmando a sua palavra para aquietar a nossa alma, que estamos aqui em cima, né? E antes de entrarmos no texto, né, esse capítulo 24 de Mateus é o sermão profético. Jesus vem pregando, né? E ele começa dizendo algumas coisas, Robson. No verso 6, ele diz assim, no mesmo capítulo, tá? Só que lá em cima, no verso 6. E vocês, ele vai falar sobre o princípio das dores, nesse trecho. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus está tratando aqui, fazendo uma analogia, uma comparação, a uma mulher grávida. O princípio das dores de um parto, né? Ou, né, antes, né? Que antecede as contrações, né, daquela mulher. E eu creio que, se nós nos atentarmos, Wellington, para os nossos dias que estamos vivendo, parece que estão se abreviando as contrações, né? Quem mulher e quem é pai aqui também já ouviu a sua esposa falando, né? Que começa uma contração, aí daqui a pouco, depois de muitos minutos, da outra. Mas quando vai se aproximando do nascimento,
essas contrações vão, o intervalo delas vão diminuindo, até que a mulher, né, não aguenta mais de dor e vai nascer a criança. E eu creio que guerras em outros países, né? Fenômenos naturais acontecendo a todo momento, não só terremotos, mas tsunamis e furacões, enfim. O que é isso? É isso que Jesus está falando. Mas não é o fim. É só o princípio das dores, né? Ele continua falando em outro trecho desse sermão. E ele vai falar também um pouquinho sobre a grande tribulação. E ele lá no verso 21 vai dizer assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nunca jamais haverá. 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Queridos, serão os piores dias, como está relatado por Jesus aqui em toda a história da terra. Em toda a história da terra, a grande tribulação, Laine, será o pior momento. E nós, que em nome de Jesus, nós todos que estamos aqui hoje, eu profetizo que todos nós estaremos nos céus nesse momento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E isso aqui, irmão, é lógico que tem vários textos que vão corroborar com o que eu vou dizer agora. Nós, da pessoa do pastor da igreja, a nossa linha aqui é uma linha pré-tribulacionista. O que é isso, Maurício? Pelo amor de Deus. Não vou entrar muito a fundo, se você quiser, teologia com a gente. Isso é, nós acreditamos que não passaremos pela grande tribulação. Certo? Irmãos, vamos pegar só um exemplo aqui. Jesus é o noivo. A igreja é a noiva. Faz sentido então, ô Dani, o noivo, que ama tanto essa noiva, permitir que ela passe por isso aqui? Eu não vejo como isso tem sentido. E respeitamos a outra linha aqui, né, teológica, mas eu, biblicamente, e vendo por um lado de um casamento tão lindo que irá acontecer, o noivo Jesus permitir que a noiva passe pelo pior momento que a terra vai experimentar. Não entendo assim. Mas só para dar um, né? Jesus continua. E lá no 32, 33, né? Antes que a gente chegue, agora já entremos também já no primeiro ponto que eu quero tratar com você. No 32, 33 diz assim, ó: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. E em verdade lhes digo de que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Eu só li isso aqui para você, agora que vamos entrar na mensagem, dê a devida importância no que vamos falar aqui agora. Amém? Se puder voltar para a minha imagem que estava aqui, que o Robinho é espetacular esse cara. Que com aquele notebook ali faz mágica. Para colocar uma imagem aqui, você não sabe o trabalho que dá para o Robinho colocar uma imagem aqui. E vai ser, você que sentir no coração, irmão, tá? Olha que Deus falando com você. Quiser fazer uma doação de notebook, mas não me venha dar com notebook de... Isso é uma coisa boa. Procura o Robinho, fala com ele, que ele já até sabe qual que vai ser bom, né, Robinho? Se é para dar para o reino, vamos dar coisa boa, irmão. Certo? Aqui está, irmão. Está a imagem. Eu achei interessante essa frase aqui. Evidentemente que não é minha frase, tá? Não foi de surpresa. Todo mundo foi avisado. Hoje a história se repete. Lembra que nós lemos no texto da mensagem? Como nos dias de Noé. Está vendo aquela palavra lá em cima? Déjà vu. Quem já ouviu falar essa palavra? Bastante gente. É uma palavra francesa, né? Tem um filme, inclusive, com Denzel Washington, né? Déjà vu.
E você, o que é déjà vu? O que significa essa palavra francesa? Já visto. É isso. Já visto. E aí eu fiquei pensando, como foi nos dias de Noé, nós estamos e vamos vivenciar isso agora. Agora eu digo quando acontecer tudo que está relatado aqui. Então nós estamos para presenciar, Gabi, um déjà vu. Irmão, tema de mensagem em francês não é para qualquer igreja não, irmão, é só para nós. Entendeu? É só nós. Mas vamos lá, entrar no texto agora. Você hoje, o Eric gosta de sair pulando aqui, sair no helicóptero. Hoje não, viu, Eric? Hoje não. Hoje nós vamos ficar aqui, ó, nesta vibe aqui. Porque a mensagem, ela requer isso da gente. Ô, Titão, eu sei que você gosta de pular, que nem está aqui nos homens ontem dando cambalhota, mas não, hoje não, Titão. Hoje você fica aí calminho aí, reflete com a gente e vamos lá. E as primeiras palavras de Jesus foram assim, no 36, onde começamos a ler o texto. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só pincelar isso aqui para não passar batido. Pastora Lourdes, Jesus estava como homem, pregando como homem na terra, e ele então disse, Odu, que nem o Filho sabia, por quê? Porque ele estava em carne e osso, ser humano, e aí ele disse que ele não sabia. Amém? Evidentemente, né, que hoje ele sabe, né? Que dia é esse? Ele só não sabia como homem. Ele estava pregando na terra, como homem. Ele falou então que o Filho não sabia. Mas, só para você não ficar perdido aí nessa questão aí. Só para essa pincelada aqui. E vamos para o verso 37. Começar a apertar uns negócios aqui. 37 e 38 diz assim, vou repetir o que nós lemos lá em cima. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas ouviam a pregação de Noé e viviam normalmente, né, como se nada estivessem ouvindo. Né? E como foi nos dias de Noé, irmãos de Mills? Tem algumas coisas aí, mas uma delas é, Betão, como nos dias de Noé, Jesus estava dizendo também, pastor, quando Noé pregava sobre o dilúvio, Robin, nunca ainda tinha se ouvido. Olha que interessante. Ele pregava, Josi, sobre algo que ainda não havia acontecido. Vai acontecer o dilúvio. Vai chover tanto que vai inundar tudo isso aqui. Era a pregação de Noé. Só que ninguém havia havido chuva. Acho que talvez por isso muitos não davam crédito. Não estavam nem aí para o que Noé dizia. Ô Thaís. Qual a semelhança, Maurício, que está querendo dizer? Hoje nós pregamos sobre um evento chamado arrebatamento da igreja. E assim como nos dias de Noé, pastor, nunca houve um arrebatamento da igreja. E nós estamos pregando. Omar, e nós estamos pregando. E parece que muitas pessoas estão agindo como aquelas pessoas, pastor, ouvindo Noé pregando e não dando crédito, que esse louco está falando sobre arrebatamento de igreja. O que é isso? Que história é essa? Que Jesus vai no céu, a igreja vai subir, quem é cristão vai subir, quem tiver piloto de avião, de ônibus, de carro, naquele momento em que Jesus chamar, ele vai sumir lá para cima e vai acontecer um caos aqui embaixo. Que história é essa? Esses crentes são doidos. Irmão, estamos vivenciando um déjà vu, ou vamos vivenciar, melhor dizendo. E aí eles vão se lembrar. Principalmente que já ouviu a palavra e não se converter e não for para o céu, naquele momento em diante, vão olhar para a palavra e vão se lembrar do que foi pregado. E aí, meu irmão, já era.
É isso que Jesus também está comparando com os dias de Noé. Hã? Isso é muito sério. Agora, quero entender mais um pouquinho sobre esses dias de Noé. Segunda carta de Pedro 2,5 diz assim: e ele não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Irmão, minha irmã, Noé, ele tem algo a fazer. Ele cumpre o ID dele. Glória a Deus. Noé estava cumprindo o seu ID. Ele, mano, Simar, Deus fala, pregue, Noé, pregue. Você vê as pessoas, pregue que vai acontecer o dilúvio. A mensagem na boca de Noé era essa. Como a nossa mensagem deve ser, Jesus está às portas. Ele vem buscar a igreja. Você, Noé, pregue, vai acontecer. Noé pregava, Noé cumpriu o ID dele. Aleluia. Agora interessante aqui, Pedrinho, Noé prega, ninguém ouve. Só entra para a arca ele, 3 filhos, ele, esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas. Aí eu pergunto, Nê, nós estamos pregando. E aí, pregamos, e ficamos chateados, ficamos entristecidos, porque pregamos, Robinho, pregamos, e aquele parente não aceita, e aquele parente não quer, e aquele parente não vem, ou aquele amigo não se achega, e não vem, e aí você, eu vou parar de pregar. Noé pregou aproximadamente por 120 anos, sem parar, mas ninguém ouviu. Noé foi pregar mesmo assim. Por que é que você já parou de pregar? Essa é a pergunta que fica. Porque te disseram não 10 vezes? Ou em 10 anos? 120. Por que parar? Por que parar de pregar? Eu sei que não é gostoso receber um não. Eu sei que não é fácil alguém virar as costas enquanto você está falando de Jesus. Eu sei que não é. Mas nós não podemos nos calar, Wellington. Nós não podemos nos calar, Bill. Precisamos continuar pregando a palavra. Não dá, irmão. Eu hoje tive uma experiência que não costumo fazer. Estava trabalhando lá no trabalho. Trabalhando no trabalho. Pegou essa aí? Espetacular. Aí eu estava lá trabalhando. E entrou, esses 2 dias, tem entrado e hoje entrou um deles. Irmãos, na verdade, quando eles entram, eu fico apreensivo, eu e meu companheiro, nós ficamos apreensivos porque geralmente eles não são muito afetuosos com a nossa profissão. Não gostam muito da gente, E é normal. E aí, esse entrou, sentou. Na hora que ele sentou, o Espírito Santo falou, fala com ele. Falei, não, isso é coisa minha, não pode. Fala com ele, para ele se afastar das amizades, e eu tenho um propósito na vida dele. Falei, meu Deus, como é que eu falo isso agora? Ele foi no caixa, sacar o seu dinheiro lá. Quando ele voltou, eu escutei o nome dele. Não, é Felipe seu nome? Vem cá, você acredita em Deus? Irmão, eu estava tremendo por dentro, tremendo. Porque não é fácil. Você ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer não é fácil. E ele, acredito. Pois é. Então você vai afastar das suas amizades, porque Deus tem um propósito na sua vida. E ele, amém. Saiu de lá com os olhos marejados, foi com a sua esposa lá para fora. Nós devemos pregar a palavra para quem quer que seja. Vai ouvir? Pregue. Não vai ouvir? Pregue.
Assim como Noé fez, ele pregou a palavra. Não é fácil você tomar não, como eu disse, mas temos que fazer. Agora, Noé cumpriu o ID, né? E aí nós estamos cumprindo o ID e estamos achando que estamos fazendo muito. Estou falando de mim. Quando a gente sair, eu faço isso hoje. Aí eu fiz isso hoje. Falei, nossa, estou com o meu mês garantido. Você fala de Jesus, não para ninguém esse mês. Agora já era. Já fiz já. Irmão, uma coisa é cumprir o ID, isso é obrigação de todos nós. Sim ou não? Isso não é chamado. Isso é o ID. Se todos nós aceitamos a Cristo hoje, aí amanhã você encontra alguém e vai, não sei nada da Bíblia ainda. Tudo bem, fale do que Deus está fazendo na sua vida. Conte aquilo que Deus tem feito na sua família. E é isso. Mas, Noé recebe uma ordem, em Gênesis 6, para ele construir uma arca. Ide pregando a palavra. E, por 120 e poucos anos, também aproximadamente 120 anos, construindo uma arca. Ministério, pastor. Ministério, trabalho, serviço, construir arca. Ide, outra coisa, tem nada a ver uma com a outra. Então eu vou falar para você, se você acha que está saindo daqui pregando a palavra e está bom, não está não. Você tem um ministério. Ministério. Maurício, é microfone? Eu vou estar em cima pregando? Não sei se esse é o seu ministério. Porque ministério, como eu falei, é serviço. E tem diversos serviços aqui para você realizar. Qual, Maurício? Porque você não é cantar, pregar, liderar. O que é? Eu anotei aqui intercessão. Se você quiser, depois me procura, porque nós estamos precisando lá em cima, né, irmão Edmilson? Estamos precisando de mais pessoas que gostem de orar, que podem chegar às quartas, às 7h30 e domingo às 5h20 para orar com a gente lá em cima. Para quê, Maurício? Para interceder pelo culto aqui embaixo. Esse é um. Organização da igreja. Você varre. Você limpa. Você organiza os banheiros. Você faz tudo. Outro, recepção. Você recebe as pessoas lá na porta. Estacionamento lá, como o Zé Roberto está com o colete lá hoje, olhando os carros. Ministério. Ministério. O das artes, como o teatro. E aqui vos falam dos melhores atores dessa igreja, com toda humildade. Você sabe disso. Tudo bem, Elaine, você também. Você está falando dos homens, sou eu, das mulheres é você. Entendeu? Faça parte do Ministério do Teatro. O Du. Irmãos, vocês perderam aqui na igreja lá embaixo ainda. Hein, Robin? Lembra do pirulitão das crianças? Lembra daquela peça? Que ele entrou com aquele pirulitão grandão? O Du é outro brilhante ator. Brilhante. Procure o Ministério do Teatro das Artes. Entendeu? Irmãos, eu estou falando só de alguns aqui, citando para vocês. E tem mais uma diversidade de ministérios. Professora das crianças. Querido, muitos ministérios que não aparecem, mas são necessários para a igreja andar bem. Então, todos aqui têm espaço para trabalhar aqui na igreja, irmão. Se você não se achou ainda, procure seu líder de célula, procure o pastor, a pastora, e nós vamos indicar para você algum lugar para você trabalhar, querido. Porque ID é uma coisa, serviço, ministério é outra. Noé, os dois. Os dois. Amém? Então, essa primeira aí. Por 38 e 39, para a gente falar mais um negocinho que Jesus falou aqui, diz assim: pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que o dilúvio e os levou a todos, veio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, isso aqui é muito sério. A mensagem, toda mensagem é séria, mas esse trecho é bem sério. Porque para mim o ponto principal aqui é, quando Jesus diz, e não o perceberam. Irmãos, o problema é, que estava falando de pessoas que estavam fora do círculo de Noé, não perceberam ele. Hoje em dia, pregamos, vem pessoas que não servem a Jesus aqui dentro ainda. Vem, escutam a palavra, não querem aceitar Jesus, amém. Mas estão ouvindo. Lá fora também, beleza.
Essas pessoas, sabe, nós precisamos ficar preocupados em buscar, e pregar, e falar do amor de Cristo para essas pessoas. Sim, isso é o nosso ID. Precisamos ir, precisamos pregar. Só que o não perceberam aqui, hoje, tem crente, tem servo de Deus, Meliane, que está dentro da igreja e que não está percebendo o que está acontecendo. Pastor, a palavra está sendo pregada. O senhor prega domingo, aí o senhor prega de novo outra mensagem domingo, falando de salvação, de santificação, de tal. Beleza, está sendo pregado. E parece que tem alguns que não estão se apercebendo. É ou não é, irmão Edmilson? Isso é sério, irmão. Porque aqueles que estão fora, a gente entende. Mas dentro, ouvindo mensagem quarta, domingo, em célula, rede, e você está vivendo, sabe como? No automático. Esses não perceberam, né? É aquela pessoa que vive no automático. Chega, eu estou no culto, mas eu venho no culto, Maurício. Eu estou no culto, a Luana, eu estou no culto. Estar no culto não é prestar culto. Amém? Estar no culto não é prestar culto. Ir para a célula não quer dizer que você está prestando atenção para ser transformado pelaquela palavra que está sendo ministrada na célula. Ir nos redes não significa que você vai nos redes e tem sido impactado com a palavra, com os testemunhos, com os louvores. Isso depende de você, irmão. Estar aqui dentro não te faz, entendeu? A igreja. Porque Jesus veio buscar, como eu disse no começo, a sua noiva, que é a igreja, não é a SEAV. É a igreja, todos os salvos que estão pelo mundo afora. Essa é a igreja de Cristo, sem placa nenhuma, simplesmente a igreja de Cristo. Mas tem pessoas que acham que estando aqui, eu estou salvo. Tá não, não está não. Não faltar nenhum culto não te garante vaga no céu. Eu sei que você não queria sair da sua casa hoje para ouvir isso, irmão. Mas é o que tem para hoje mesmo, né? Vir para a igreja, você não se torna igreja. Você precisa se entender que você é membro do corpo chamado igreja. Aí sim, porque um membro conectado ao corpo que é a igreja, aí começa a um membro ativo, começa a fazer as suas funções para que o corpo produza tudo o que precisa produzir. Até porque um membro fora do corpo, ele apodrece rápido. Se nós perdemos um dedo, né, cortamos e ele fica fora do corpo. Daqui a pouco ele apodrece. Então você não pode ficar aqui dentro, achando que vir aos quartas e aos domingos te garante céu. Não garante. Você precisa se tornar membro efetivo, ativo do corpo chamado igreja. Você precisa atuar aqui dentro. Você precisa então, não só o ID, mas trabalhar no seu ministério aqui dentro. É isso que estamos falando. Aleluia. Não é legal, irmão. Mas essa palavra hoje, como eu falei, você não vai pular, você não vai dar muito glória, mas você vai sair daqui hoje. Eu preciso mudar. Eu preciso começar a fazer isso aí. A palavra é para isso hoje, irmão. Entendeu? Vamos lá? 40 ao 42. Então 2 estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Negócio de aparelho, irmão, só um parêntese aqui, esse negócio de aparelho é coisa do inimigo. Tá? Primeiro que minha voz deve ter mudado, né? É uma maravilha para falar com isso aqui, irmão. Top demais. Você que não colocou, coloque. Você viu que benção que é isso aqui. A voz muda. É uma benção. O dente dói. Top.
Mas, você percebe o que Jesus está dizendo aqui? Ô Wellington, portanto, vigiem. Se você subir no texto lá em cima, ô Dani, o autor da NAA colocou exortação à vigilância. Esse é o título que ele colocou para esse texto. Então, nós precisamos muito nos atentar para esse trecho da mensagem de Jesus, diaconisa Neide, que ele está dizendo, portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Alguém sabe aqui o dia que é a volta de Jesus? Não, né? Aleluia, ainda bem. Irmãos, uma coisa que eu tenho falado em conversas com outros irmãos, em célula eu tenho batido nessa tecla também, Robson. Olane, que é, nós temos a tendência, ô Titão, de falar em vigilância. Aí lembramos até das cidades, pastora, de antigamente, né, do Antigo Testamento, das torres de vigia, né? Que era muito comum as torres de vigia. Ficavam os vigilantes lá em cima, Eric, olhando, né, no seu posto, ver se vinha o inimigo de fora para dentro. Os vigilantes da torre de vigia vigiando, se viam o inimigo de fora para dentro. E muitas vezes nós temos pecado miseravelmente, achando que a nossa vigilância tem que ser de fora para dentro. E não é. Não é. A nossa vigilância tem que ser de dentro para fora. Você precisa vigiar esta velha natureza que habita aqui. Não vem colocar culpa em Satanás e diabo toda hora, não, irmão. Ah, eu caí porque o diabo me colocou. Ah, irmão, o diabo coloca algumas pratas na nossa frente, cai quem quer. Cai quem não vigia, de dentro para fora. Por quê? Porque nós somos ruins. A nossa velha natureza é ruim. Se nós não vigiarmos de dentro para fora, vamos cair em pecado a todo momento. Então não brinque, não flerte com o pecado. Você precisa vigiar. E vigilância se fala daqui de dentro para fora. Pare de dar desculpa. Chega de desculpas. Ah, eu caí porque estava, né, aconteceu, eu estava ali e de repente não teve jeito. Me deparei com aquilo e acabei caindo. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém tropeça em montanha. Só tropeçamos em coisas que não vemos, pequenas. O diabo não vai colocar coisas grandes para você cair, não, irmão. É no dia a dia. É no ordinário. É no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua casa. São coisas que você tem feito e você não vigia. E você não vigia o quê? A coisa? Não, você não vigia você lá dentro. Você não vigia. Chegou a hora, irmãos. Jesus está às portas. E é esta mensagem de hoje. Vamos viver um déjà vu de verdade. Vai acontecer, o arrebatamento da igreja vem. Eu acredito que vai chegar o momento. Quem dera fosse hoje. Quem dera fosse agora, enquanto estamos aqui, raiasse, a trompeta soasse e nós escutássemos o som da trompeta nos chamando para encontrar com o noivo lá na glória. Só quem anseia por este dia, só quem anseia por esse momento, dê um glória a Deus aí, porque eu quero ver Jesus. Eu não vejo a hora, irmão, eu não vejo a hora de encontrar com o noivo, face a face com ele. Oh, irmão, mas para isso acontecer, querido, temos que parar de nos desculparmos, de dar desculpa a todo momento. Ah, eu sou fraco, a carne é fraca. Já falamos sobre esse texto aqui também. A carne é fraca, o espírito está pronto, está. Então, se o espírito está pronto, eles têm que subjugar a carne. Alimente o espírito enquanto estiver na tua casa, em vez de tantas outras coisas. Assista uma palavra, assista uma pregação, põe louvores no seu YouTube, sabe? Comece a ver coisas que edificam a tua vida. Para de perder tempo com tanta coisa que não presta.
Irmão, YouTube não é pecado, Netflix não é pecado. Aqui a igreja aqui, irmão, não tem esse negócio bobeira, não. O problema é que nós não temos equilíbrio, só queremos as coisas do mundo e nada do céu, só queremos as coisas que nos satisfazem a carne e nada de preencher o espírito. É momento, irmão, de nos atentarmos, porque se Jesus raiar hoje nas nuvens, para onde você vai, irmão? Não é bom ouvir, ou é bom ouvir, é assim. Vamos nos atentar, querido. Pararmos de nós, colocarmos empecilhos, ouviu? Nós mesmos. A mulher me estressou, aí eu saí. O meu marido me estressou, e aí eu saí de mim e tal. Meu patrão, não sei o que, aí eu falei lá. Irmão, eu estou dizendo aqui outra coisa, viu? Não é porque você perdemos a salvação? Claro que perde. Claro que perde. Mas não é porque é coisinha, não, irmão. É porque você deu um tupicão no dedo, falou um palavrão que você perdeu a salvação. Você não deve falar, está errado. Mas perder a salvação por isso? Não, se você se arrepender e mudar, não. Já quero entrar no último tópico, para a gente ir embora. Eduardo Zanetti 43 diz assim: porém, considerem isto: se o pai de família soubesse que o dia virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. 44, por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que vocês menos esperam. Querido, eita, vai segurando, vai segurando. Eu quero só desmistificar algo sobre preparado. Vamos desmistificar uma coisa sobre preparado aqui com você. E para tal, eu quero citar um outro verso de Jesus no Sermão do Monte, capítulo 5, verso 48, diz assim: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Deixa eu perguntar, tem alguém perfeito aqui? Tem alguém? Não. Mas Jesus mandou ou não? Mas Jesus mandou ou não? Sejam perfeitos. É uma ordem. José, ele não perguntou: se você conseguir, sejam perfeitos, como o Pai de vocês é perfeito. Agora, nós sabemos que não conseguiremos atingir a perfeição. Sim ou não? Perfeição lá em cima. Mas, peraí. Porque você não vai alcançar, então você não busca? Aqui é que está. É aqui que pega. Sabe quem é preparado? Sabe quem é? Aquele que sabe que não vai atingir a perfeição, pastora, mas busca ela todo dia. Ela não entendeu. É aquele que sabe que não vai alcançar aquela régua, Eric, mas não tem problema, eu vou buscar aquela régua lá. É Jesus que eu tenho que imitar? Pois eu vou imitar Ele todo dia. Então, sabe quem é preparado? E nós falamos para todos: não fique se preparando, esteja preparado, porque quem estiver se preparando não vai subir. Agora vamos explicar isso aqui. Irmão, alguém preparado, Robinho, é aquele que erra aqui hoje. Fala: eu não posso errar nisso aqui amanhã. Eu não posso errar aqui de novo. Eu não posso. Eu tenho que melhorar aqui. Eu sei que eu estou errando no palavrão, então eu não posso mais falar palavrão. Eu sei que na hora da discussão com a esposa eu grito muito alto. Eu não posso mais fazer isso, eu estou errando aqui. Alguém preparado, Thaís, é alguém que sabe onde está errando. E não me venha dizer você aqui que você não sabe, porque todo mundo sabe onde está errando. O pastor não vai apontar erro de ninguém aqui. A liderança sua não vai apontar seu erro, coisa nenhuma, porque você sabe muito bem aonde está o seu erro. Alguém preparado, que se Jesus raiar nas nuvens agora, subir, é aquele com o coração arrependido, que sabe que erra, mas não quer errar mais daquele irmão de Milson. Ele erra, mas eu preciso melhorar nisso aqui. Eu não vou errar mais amanhã nisso aqui. Eu tenho que melhorar nisso aqui. É assim que você vai ser preparado e você vai subir para a glória com o Pai, irmão. Louvor, pode subir aqui. Aleluia. É assim, irmão. Não dê mais desculpas. Esteja preparado.
Porque o déjà vu vai acontecer em algum momento, como nos dias de Noé, onde ninguém acreditava, onde ninguém dava ouvidos para aquele pregador da justiça, e aconteceu que ocorreu o dilúvio, e ninguém percebeu, ficou todo mundo morto, né, afogado. Vai acontecer aqui também, querido, para aqueles que não derem ouvido sobre o arrebatamento da igreja. Jesus está vindo buscar a sua noiva. Só você que é noiva, fica de pé agora. Ô glória! Eu sei, querido, que você queria pular hoje, dar glória, sapatear no mistério de Jeová. Mas não era isso hoje. Que nós possamos sair daqui hoje, irmãos, com a nossa mente focada em saber que Ele vem. E eu preciso vigiar de dentro para fora, estar preparado, porque Ele vem. Amém? Antes de eu descer, eu quero fazer um convite.